Olá, meu irmão. Bom dia, a graça e a paz. Tudo bem contigo? Espero que sim. Eu sou o pastor Onésimo Pinto, um amigo. Em nossa reflexão de hoje, eu gostaria de falar e de compartilhar com vocês o tema Servindo como Cristo. Nós sabemos e reconhecemos que, como cristãos, o nosso principal objetivo é ser como Cristo. É procurar imitá-lo em todas as coisas, porque aí saberemos que não erraremos. Quando nós fixamos os nossos olhos em outras pessoas que não seja Cristo, nós vamos estar fadados a quedas, a decepções, a deslizes. Mas quando nós olhamos para Cristo, a coisa muda. E nós podemos perfeitamente fazer o que Cristo fez. Muitas vezes nós não atentamos para esses detalhes e ainda continuamos vivendo, imitando outras pessoas que não é Cristo. Pegando os trejeitos de algumas pessoas que não é Cristo. E a reflexão de hoje quer nos levar para que nós possamos entender que, como servos no reino de Cristo, nós precisamos servir como Ele. O texto que nos foi proposto para esta reflexão está na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, dos versos 5 ao 7, que nos diz assim: Tende em vós mesmos o sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então, eu gostaria de destacar com vocês 3 coisas que são muito relevantes para que nós possamos meditar e refletir nesse contexto bíblico. A primeira diz que nós devemos ter a mesma maneira de pensar de Jesus. Que coisa interessante, não é? Ter a mesma maneira de pensar de Jesus. Como é que nós podemos fazer isto? Eu indico para você, eu até reforço para você que uma das coisas que a gente pode fazer é uma pergunta para nós mesmos. Todas as vezes que formos fazer algo, falar algo, pensar algo, nós deveríamos pensar nesta pergunta. E a pergunta é, 2 pontos. Em meus passos, o que faria Jesus? Se essa pergunta começar a fazer parte das nossas vidas, nós haveremos de nos enquadrar na maneira de pensar que Cristo pensava. Em meus passos, o que faria Jesus? É isso que o autor sagrado está dizendo no verso 5. Tende em vós mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A segunda coisa que eu gostaria de destacar: não queira se assemelhar a Jesus, não queira ser igual, porque você sabe que nem eu, nem você e ninguém pode ser igual a Jesus. Mas seja humilde, a ponto de imitá-lo, a ponto de ouvi-lo muito bem, falando ao seu coração, ao meu coração, a ponto de nos conduzir para esta humildade de entender que somos servos e Ele é o Senhor. Então não queira se assemelhar a Ele. Nós devemos baixar a bola nesse sentido. E o terceiro, seja servo. Para que possamos ser servo, servir alguém, nós precisamos nos esvaziar de muitas coisas. Dentre elas, nossas vaidades, nossos orgulhos. E é assim que o Senhor vai trabalhando em nossas vidas e nós vamos assumindo um compromisso de sermos como Cristo, servindo como Cristo servia. E os 2 últimos versículos falam justamente sobre não querer se assemelhar, questão da humildade, e sejamos servos, e para isto nos esvaziemos de nós mesmos.
Tá bom? Tenha um bom dia, receba o meu abraço.